Bom, pessoal, nesse exercício 3, diz que o albinismo é uma condição recessiva, e aí, no caso, caracterizada pela total ausência de pigmentação, pela melanina na pele, nos olhos, no cabelo. Aí a gente considera o seguinte: se o albinismo é recessivo, então nós temos dois fenótipos, ou a pessoa é normal ou é albino. Como o albinismo é recessivo, nós temos os seguintes fenótipos. O albinismo seria então azinho-azinho, e os normais podem ser azão-azão, homozigoto, ou azão-azinho, heterozigoto. É importante lembrar que o albinismo é uma doença autossômica recessiva e uma herança com dominância simples. Nós estamos usando aí a letra A maiúsculo para o dominante e o minúsculo para recessivo. Muito bem. Aí a gente tem uma genealogia, e nessa genealogia o exercício diz que, sabendo que B, a mãe, é albina, então se ela é albina, azinho. Muito interessante que nessa genealogia a legenda dos marcados aí, que estão coloridos de preto, eles são os normais, né? Então, no caso, o mais convencional é colorir aí, de escurecer aí, esses que estão coloridos ou estão em preto seriam os albinos. Mas aqui está trocado, não tem problema, só ter atenção. Então está dizendo que a mãe é albina, então ela está aí azinho, né? A mãe azinho. E A, que é o pai, tem irmãos albinos. Então, os irmãos dele, que são esses dois que estão nos extremos, eles também são albinos. Ok? Então, com o mesmo fenótipo da mãe aí. Esses dois irmãos dele. Então, o genótipo azinho para eles também. Aí, a probabilidade de A ser heterozigoto, probabilidade de A ser portador do alelo para o albinismo, ou seja, ser heterozigoto, e também pede-se, além da probabilidade de A ser portador do alelo para o albinismo e de ser albino. Ok? Muito bem. Depois a gente vai trabalhar essa questão do ser. Vamos ver então os pais desse indivíduo. Eles têm que ser heterozigoto, porque eles são normais. Tá? O fenótipo deles são normais. Mas como eles tiveram filhos, aí seriam os irmãos do indivíduo A, eles são albinos, obrigatoriamente eles são heterozigotos. Então, para a gente saber a probabilidade do A ser portador desse alelo, a gente faz então um cruzamento dos pais dele. Então, azão-azinho com azão-azinho, fazendo aquele cruzamento tradicional com os tracinhos, sem usar o quadro, azão-azão, azão-azinho, azão-azinho e finalmente azinho-azinho. De fato, a probabilidade é de que a gente tem 75% de indivíduos normais e 25% de albinos. Entre os normais, heterozigotos seriam 2 chances em 4. Mas como o indivíduo A já nasceu, a gente exclui a possibilidade dele ser albino. Nesse caso, então, vamos considerar só 2 chances em 3 dele ser heterozigoto. Então, a probabilidade do indivíduo A ser portador do alelo para o albinismo, ou seja, ser heterozigoto, é de 2 chances em 3, baseado nesse cruzamento que a gente fez aí. Mas agora pergunta a chance do filho dele, A e B, desse casal AB, ser albino. Vamos fazer o quadro de cruzamento. Para ele ser albino, o pai tem que ser heterozigoto, né? Então, azinho. A chance dele ser assim é 2/3, mas lembrando que a gente já fez esse cálculo lá atrás. Cruzando com a mulher, o indivíduo B, que é azinho, que ela é albina. Muito bem. Colocando agora os gametas no quadro de cruzamentos, caso ele seja azinho, heterozigoto, ele pode produzir gametas azão ou azinho. E ela, azinho, só pode produzir gametas azinho. Então, no caso, a gente tem as combinações azão-azinho, azinho e azinho. A chance desse indivíduo ser albino, né, a gente teria então 2 normais e 2 albinos em 4 cruzamentos. A chance então seria de 50% no meio. Mas esse não é o resultado correto. Nós temos que lembrar que, para ele ser albino, azinho, o pai tem que ser azão. Então, a chance do pai ser azão é de 2/3. E aí sim,
vezes 1/2 dele ser albino é igual a 1/3. Então, a resposta do exercício é letra B, 2/3 e 2/3 e 1/3. Vamos corrigir aqui, ó. 2/3 e 1/3. O que nos coloca então a letra B de bola.